Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Hoje é dia 26/11/2012 e a gente está começando aqui o nosso bate-papo sobre opções, abrindo o canal para quem quiser deixar aí o seu comentário, fazer alguma crítica ou principalmente fazer uma pergunta, e aí a gente tenta ajudar vocês a estruturar melhor a operação. Eu tenho sentido um pouco de falta de um pouco mais de pergunta prática, tipo, poxa, eu montei essa trava de baixa que você fez, como é que é a rolagem e tal. Então, como sempre, por favor, façam uma pergunta, a gente faz questão de aprofundar no assunto, seja ele qual for. TG, me avisa se tiver alguma pergunta, ou me manda no MSN que eu estou abrindo aqui, porque eu não estou atualizando, mas não tem problema. Gente, vamos agora abrir a planilha de opções. Vamos começar a mexer na planilha de opções. Existe uma mudança na planilha de opções, como a gente já falou na quinta-feira. Para quem não estava presente e não participou do bate-papo avançado de quinta-feira, a partir de quinta-feira passada, a nossa planilha de opções ela tem duas novas abas. Além de ter o vencimento mais curto e longo de Petro, Vale, OGX, sendo que Petro e Vale às vezes até 3 vencimentos, a gente também vai ter duas novas abas, que é uma planilha, uma aba de planilha só para puts de Petro e uma aba nova, uma planilha nova só para puts de Vale. Esta única planilha ela vai servir tanto para a gente fazer a simulação do vencimento mais curto quanto mais longo. Só para dar um exemplo para vocês, a planilha de opções de Petro, nela de put de Petro que a gente vai ver, nela a gente já tem o vencimento L e o vencimento A, e aí dá para a gente interagir com as duas e fazer simulações. Então, rapidamente, estamos mudando aqui para a planilha. Vocês já estão olhando aí a planilha na tela de vocês. Ela é absolutamente igual às outras, é a mesma planilha mesmo. O que a gente fez foi só e apenas criar duas novas abas e óbvio que ajustarmos as planilhas todas para essa nova realidade de call e put, de put, perdão, em que todas as relações são invertidas, né? Então é até anti-intuitivo na hora que a gente vai montar, porque os sinais viram todos negativos, uma queda ajuda, uma alta atrapalha e uma série de coisas. Mas vejam aqui então a planilha, vocês estão vendo, eu vou até abaixar aqui um pouco mais, vocês estão vendo que aqui embaixo a gente tem o que? Petro L, Petro A, Petro L é a mais curta, vencimento 17 de dezembro. Depois a gente tem a Petro A. Já tô online aí, viu, Tijinho? Sabe alguma coisa aí? Por favor. Muito bem, gente. Então, para o vencimento de 17 de dezembro, faltam 15 dias úteis, sendo que a gente tem a planilha Petro L. Depois a gente tem a planilha Petro A. A planilha Petro A, essa daqui já é de janeiro, 21 de janeiro. Para o vencimento dela faltam 36 dias úteis. E aí a gente tem a Petro B, que é o vencimento de fevereiro. Para esse vencimento a gente tem 18 de fevereiro é a data. E a gente tem até lá. A gente tem até lá, no dia 18 de fevereiro, 53 dias úteis para vencer. Petro B, nós estamos aqui falando da Petro B. Depois, essa é a planilha que a gente quer mostrar, é a Petro X e Petro M. Então, a mesma planilha de put vai servir tanto para o vencimento X quanto para o vencimento M. Quem se lembra das palestras que vocês viram na internet ou do curso que assistiram comigo, que o vencimento M, N
aliás, M, X, MN, todo o alfabeto até X são as letras para vencimentos de puts, para os vencimentos de opção de venda. Então, a grade de séries em aberto, de vencimentos para as calls, para as opções de compra, elas começam sempre em janeiro com a letra A. Então toda opção call, seja do papel que for, que vence em janeiro tem a letra A, que vence em fevereiro letra B, C, D e assim por diante. Já no caso da put, como a call em dezembro acaba no L, o último vencimento de call dezembro é Petro L, Vale L, quer dizer, tem a letra L no final, depois do L vem o M. Então a primeira opção de janeiro para put é M. M, N, todo o alfabeto assim até o final. Então a planilha tem esse nome, Petro X-M, onde você pode fazer simulações tanto de Petro X, como a gente está vendo aqui a grade de cotações das opções Petro X, quanto também a Petro M. Então na mesma aba a gente tem 4 opções de Petro X, 4 opções de Petro M, e agora resolvemos dar até uma acelerada aí na evolução da planilha. A gente quer deixar a planilha com o mesmo nível de simplicidade, mas ver se a gente inclui Petro, call e put na mesma planilha, e também se a gente consegue fazer principalmente call e put mesmo, porque dá para fazer aquelas operações de straddle, strangle, aquelas coisas todas que a gente mexe com 2 tipos de opções. Mas como hoje é bate-papo básico, a única abordagem em puts que a gente vai dar para o nosso bate-papo daqui para frente, nós só vamos falar às segundas-feiras de compra seca de put, compra do papel e compra de put, venda de put para financiar a compra do papel, que é uma estratégia que eu gosto muito. Vou ensinar para vocês agora, acho que a gente pode falar dessa estratégia agora. Compra do papel, venda da call e compra da put, porque aí você faz um seguro. Realmente a única maneira de fazer um seguro com hedge completo é a compra de uma put e assim por diante. Então essa estratégia de put que eu vou ensinar para vocês hoje, ela é uma estratégia que se chama utilizar a venda da put para financiar a aquisição de ações. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é nosso sócio aqui também, que opera nos Estados Unidos. O que a gente faz junto com ele, faz para ele? Pega e vende puts, opções de venda de Apple. Por quê? Porque ele tem vontade de comprar a Apple. A Apple tá, sei lá, R$600. Caramba, caro, né? Mas a Apple tá R$600. Ele vai lá e vende uma... Ele não tem Apple. Ou tem um pouquinho de Apple, mas ele quer comprar mais uma grana, mais 500 ações da Apple por $600 ou $580. Ele quer pagar $300 mil aí para comprar ações da Apple. Ele compra as ações da Apple apenas se a Apple cair. Ela tem que afundar para ele poder fazer a aquisição das ações da Apple. Então o que ele faz? Todos os meses ele pega essa opção de Apple que está para vencer. Por exemplo, eu vou fazer essa mesma conta em Petrobras para facilitar. Ele quer comprar a Petro não por R$18,93. Ele quer comprar a Petro por R$18, ao invés de R$18,93, que é o preço que o papel está agora. O que ele faz? Ele vende uma Petro X18, ele coloca 22 centavos no bolso, ele deposita a garantia por causa do risco de garantia, que é o dinheiro que ele iria usar mesmo para comprar a Petro, porque ele quer comprar a Petro por 18. Se a Petro sobe, simplesmente o que acontece é que a opção que ele vendeu vira pó, os 22 centavos vão para o bolso dele, ele ganha essa grana e acabou. Ele ganha o dinheiro vendendo Petro X18. Se o mercado afundar, o que acontece? Hedge da alegria, não tem problema nenhum. Ele compra as Petro dele por R$18, é o preço que ele queria comprar mesmo, aí financia ou não, aí vocês têm que saber se vão vender uma opção de compra ou não. O fato é que
Enquanto a Petro subir ou andar de lado, ele pega e põe 22 centavos no bolso. Todo mês ele põe 22 centavos no bolso e vai diminuindo o preço de custo. No dia que a Petro afundar realmente para 18, aí ele é exercido, é obrigado a comprar a Petro por 18. Mas vamos imaginar que levou um ano para ele conseguir comprar a Petro por 18. Nesse período ele vendeu 10 meses de opção de 30 centavos, ele pôs R$3 no bolso. A Petro dele saiu não por 18, saiu por 15, digamos, quer dizer, saiu por um preço mais baixo. Roxo, entendi a estratégia. Não dá para você fazer um plano, não dá para você escrever um planozinho, não dá para a gente fazer simulação, criar o conjunto de regras. Vamos tentar. O TG está anotando aqui para a gente, para ficar na minha pauta. E aí a ideia é essa, a gente fazer simulações semanais. Dizer, lembra, gente, semana passada vendemos a X18 por 22 centavos, o papel subiu, ela virou pó, a gente lucrou com isso, diminuiu o preço de custo. Então dá pra gente fazer a simulação. Acho que com isso a gente vai aprender bastante. Acho que tanto o Guilherme quanto o Daniel e o Stange, que são nossos amigos aí, parceiros de chat, vão gostar, porque eles preferem uma compra de put a uma venda de call. Então acho que a gente tá se aproximando aí do que a gente quer. Tô saindo, tô tirando a minha cara, vamos voltar para a planilha, vamos ver como é que anda Petro A. Então, desculpa, Petro L. Vou começar na Petro L, ela ainda tem 15 dias úteis para o vencimento. Com 15 dias já seria o caso da gente eventualmente fazer uma rolagem. Pra vocês terem uma ideia, o papel caiu tanto que a primeira Petro L que a gente tinha era a Petro L 21. Então nós vamos baixar tudo isso aqui para cá. E vamos começar com 18, 19, 20, 21, não, 17. Acho que dá para começar na de 17. Petro L 17. Petro L 18. Petro L 19. E aí pra gente pôr aqui a Petro L 20. Vai ficar um buraco no meio aí, mas não tem problema. Ficou um buraco em algum lugar, mas não tem problema nenhum. A L25 é que ficou sobrando aqui no meio, mas nem esquentem com isso. Vamos ver como é que tá isso aqui. Primeiras volatilidades. Percebam que eu vou colocar no lugar da Petro L, Petro L20, aí a gente fica com duas iguais. Só para a curva não ficar esquisita. Vamos lá. Petro L17 está 2,04. O strike é de 17 mesmo, volatilidade de 31%. Lembrem-se que a volatilidade de Petro tinha dado aquela baita subida e agora já baixou. Você vê que a opção mais dentro da grana que nós estamos olhando está com vol em 30,5 e a mais baixa em 30,16, né? Então deu uma diminuída na volatilidade. Isso é bom para quem vendeu o vol, para quem não vendeu ainda não é tão bom, mas de qualquer maneira a vol deu uma convergida, ela tinha subido. Vocês se lembram que a volatilidade histórica estava mais baixa, a implícita estava mais alta. Quanto é que está a volatilidade histórica, tio, de Petro? Você postou lá? 30% da volatilidade histórica de Petro, a mesma volatilidade, mais ou menos a mesma volatilidade que está sendo utilizada pela volatilidade implícita que o pessoal está usando para fazer precificação. Petro L, nós já vimos. Roxo, eu tenho aquela estratégia da trava de baixa no vencimento L. Estou querendo já fazer uma rolagem, alguma coisa assim. Já quero ir para o vencimento seguinte. Já vale a pena? Olha, a gente sugere que a rolagem aconteça apenas faltando 5 dias para o vencimento. O que pode vir a valer a pena se já for hora, porque o preço da opção que você está vendendo estiver valendo menos do que 19, 20 centavos, que é o preço da 1% do preço da Petro, você já faz a rolagem. Mas isso tá no manual, tá lá no guiazinho, vocês têm que baixar, gente. Quem está acompanhando há menos tempo esse bate-papo e não leu ainda o setup da estratégia, manda um e-mail para mim, manda um e-mail pro TG. Meu e-mail é roxo@rocks, o TG tá escrevendo lá, pra gente, vocês saberem o manual da estratégia, como é que é da estratégia de trava de baixa. Legal. Volatilidades plotadas todas na faixa, então,
entre 30% e 31% na Petro L. E agora nós vamos para a Petro A. No final do bate-papo, daqui uns 15 minutos, a gente vai voltar para a Petro L para ver a rolagem daquela nossa estratégia. Vamos fazer a rolagem para ver como é que ficou. Muito bem. Agora nós vamos falar da Petro A. Vamos fazer a mesma coisa, começar na Petro A 18. Vamos baixar tudo aqui. Não é tudo não. Acho que aqui já dá. 18, 19 e 20. Tá, isso mesmo. Então Petro A 18. Petro A 19. Estamos criando também uma solução para já plotar mais ou menos do jeito certo aí, que é uma outra solução que a gente pensou legal. Tudo isso a gente vai implementar com a nossa característica vagareza, né? Mas chegaremos lá. Muito bem. Na Petro A a gente tem volatilidades semelhantes. Então vocês podem ver que Petro A 18, que é uma opção levemente dentro da grana, está com 29 de vol. A vol mais baixa é 28,68. Então, na média, aí, a curva está uns 2 pontos abaixo da curva da Petro L. Normal, isso acontece. Às vezes ela fica 3 para cima, 3 para baixo. Uma variação tradicional entre a vol curta e a longa, tanto implícita quanto histórica, é normal. O Baster tem uns indicadores para você comparar a volatilidade histórica com a implícita. Esse é um tipo de estudo que eu acho interessante, mas não sei se dá para tirar muita vantagem disso. Mas de qualquer maneira, às vezes fica mais para baixo, às vezes mais para cima, é algo comum. Faltam 36 dias para o vencimento dessa Petro A. E a pergunta poderia ser: Roxo, se você fosse fazer agora o lançamento coberto com a trava de baixa, quer dizer, qual seria a opção que você venderia, qual seria a opção que você compraria? Nesse caso, nós temos duas alternativas. Ou a gente vende a Petro A 19, fica bem justinho mesmo, a opção é levemente fora da grana, e compra a Petro A 20, e aí elas são redondinhas, 19 com 20, então é só fazer a conta de cabeça aqui. Você vai colocar 42 centavos no bolso, é um bom dinheiro para pôr no bolso. Se tudo der errado, o mercado explodir de subir, você perde só 60 centavos, ou 58 centavos é pouco, em termos de risco e retorno. Você vai vender então a Petro A 19 e comprar a Petro A 20. Roxo, tô com medo, acho que o papel pode puxar em dezembro, no final do ano, quero lançar uma mais fora da grana, posso. Aí vai muito da sua subjetividade, do seu feeling aí pessoal. Você que já é um trader de opção com alguma experiência, pode fazer a 20 com a 21 também. Eu pessoalmente faria 19 com 20, porque é o que está lá no manual. O manual diz assim, a opção mais próxima do dinheiro, aí você escolhe se é levemente fora ou levemente dentro. Nesse caso é a Petro A 19, é a mais próxima do dinheiro. Muito bem, vamos ver a Petro B, só para dar uma ideia também, porque a Petro B costuma não ter muita liquidez, porque falta 53 dias. Para 53 dias, com essas opções longas, o que eu posso fazer? Consigo operar algum tipo de opção bem longa? Olha, você consegue fazer algumas coisas legais, todas elas no curso mais avançado, no bate-papo mais avançado, que seria o Rachel, dá para fazer uma boa, zerando o pozinho na curta, e o calendário, aquele que você compra a longa e vende a curta, também dá para fazer. Não sugiro que a galera do básico tente se meter nisso. No máximo, ou comprar uma opção longa para se proteger, ou vender uma put longa para se proteger, para comprar na queda que a gente falou, ou em último caso, usar essas longas para fazer giro. Qual seria a vantagem de comprar uma opção longa para fazer giro em detrimento de uma opção curta para fazer giro? A vantagem seria porque ela anda mais devagar, mas ao mesmo tempo ela tem um ratio, aquilo que a gente chama de slippage, que é a diferença entre o comprador, o bid-ask grande, e ela costuma ter cada negócio, entre um negócio e outro, uma variação percentual maior, mas se o papel puxa muito ou cai muito, ela não mexe tanto. Então o legal da opção longa é que ela varia, mas ela não tem grandes volatilidades, são variações dentro de uma determinada faixa.
A desvantagem, obviamente, é a falta de liquidez. Se você comprar um monte de quilo de uma Petro B e o mercado sair afundando, de repente some o comprador, você tem que bater 5, 10 centavos para baixo, aí dói mais ainda, né? Estopar muito mais baixo, quando pula o stop a coisa é muito sofrida. Mas só pra gente continuar aprendendo cada dia mais aí, juntos sobre opção. Petro B, então, a gente tem a B21, é a primeira que está lá plotada. Vamos fazer o mesmo serviço que a gente fez, começar aqui na 18. Eu vou salvar tudo para na semana que vem já ficar tudo meio corrigido. Ela ficou meio desajustada porque o mercado de petro é meio rápido, né? E aí isso acontece. Na crise de 2008, gente, nós trocávamos isso todo dia. Todo dia tinha que enrolar tudo para baixo. Papo de velho, né, dele? Vamos lá, 19 e 20. Legal, estão todas aqui. Olha, a volatilidade da Petro B18 a 25,84 provavelmente está plotada errada. Ela teve algum atraso de cotação e aí teve essa cotação. Ela deveria custar no mínimo 2, 2,5 para ter o mesmo tipo de vol aqui. Vamos ver se a minha conta de cabeça foi boa. Eu fiz de cabeça mesmo. É um chute, gente, é só matemática aproximada. Não. Eu falei 2, 2,5. 2 não deu. Talvez 2,5 não deu. Vamos ver 2 reais. Porque tá dando 40 de vol, né? Tinha que estar com uns 33 ficava bonitinho na parede. Não. Então deve ser 1,78. Vamos ver isso aqui. É, por aí. Ela tinha que estar 1,80 mais ou menos. A Petro B18. E ela não tá isso não. Ela tá custando mais 1,59. O preço real dela. Então ela tá mal precificada. Ela tinha que estar uns 20, 30 centavos para cima. Isso é culpa de falta de negócio. A Petro B18, essa daqui de fato tá plotada direitinho. 31% de volta. Você vê que elas estão todas meio tortas. Isso só para mostrar para vocês como olhar uma opção muito longa também não ajuda muito. Vamos ver agora a Petro X com M. Nós já vimos as volatilidades das puts começando em 40%, a volatilidade mínima 33%, 32%. E a volatilidade mínima, isso da Petro X, a volatilidade mínima da Petro M na faixa de 32% mais ou menos, e as outras um pouquinho maiores. Roxo, a volatilidade da Petro X, que é uma put, está maior do que a Petro L, que é uma call, e também da Petro A, que é uma call. Então as puts estão com a volatilidade mais alta, mais ou menos uns 2 pontos com relação a call. Do que se trata isso? Duas coisas. Primeiro, liquidez. Liquidez faz com que, como a liquidez da put é muito menor, exija-se uma vol mais alta para ser negociado. Falta de liquidez, consequentemente, aumento de risco. Segundo, como a única maneira de fato se redear de um portfólio de ações ou uma das maneiras mais simples, é a compra da put. Então a put, como ela é o seguro mais eficiente, ele costuma custar 1 ou 2 pontos de vol mesmo por ano a mais. Inclusive nos Estados Unidos custa um pouquinho a mais também, certo? Alguém pode dizer, eu vi hoje, não tá, tal, as coisas mudam. Até outro dia era assim. Muito bem. Voltemos para a planilha, vamos para Vale. Vale L. Deixa eu só aumentar aqui aumentar um pouquinho aqui a nossa plotagem. Estamos aqui. Olha, a Vale estava fechando na faixa dos 35,80 perto do vencimento. Ela conseguiu se manter mais estável de uma semana e meia para cá do que a Petro. A Petro estava muito mais volátil. Então veja como a volatilidade de Vale na L, que é a mais curta, a menor vol na faixa de 23%. O que isso significa? Significa que a volatilidade de Vale está uns 6 pontos abaixo da volatilidade implícita da Petro para o mesmo vencimento. Então esteve-se, né, imaginando uma volatilidade ou uma
perspectiva de risco de variação maior para Petro. Isso porque, em termos de memória de curto prazo, de uma semana e meia para cá, ela variou mais, subiu mais, então todo mundo vai lá e aumenta um pouco a sua estimativa de volatilidade. O mercado é assim mesmo, ele reage aos últimos acontecimentos, ele, vou usar um termo bem de economia, de mercado quantitativo assim, ele incorpora os dados mais novos, ele incorpora isso nos seus cálculos e ele muda os cálculos de volatilidade. Além do que, a gente sempre leva em consideração dar um pouco mais de peso para dados mais novos. Esse é o conceito de usar distribuições logarítmicas e tudo mais, exponenciais, né, como a gente diz. Então, isso serve tanto para médias móveis, quando a gente usa análise técnica, quanto para volatilidade. Essa vol que o TG plota aqui é uma volatilidade exponencial com uma janela de 21 dias, 22 dias. Então é isso aí, só para vocês terem uma ideia. Legal. Estando a volatilidade de Vale L um pouco mais baixo que da Petro, em termos de oportunidade de taxa, obviamente que a Petro está com a oportunidade de taxa melhor. Você veja que a taxa ao mês é aí 1,59, alguma coisa assim, mesmo por uma opção de preço de exercício 34, que não é tão dentro da grana assim. Então, só para a gente ter uma ideia, eu não vou passar taxa por taxa como eu costumo fazer, porque eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais dinâmica, né? De vez em quando sobrar tempo, a gente vai, mostra cada taxa onde é que fica para o pessoal aprender, mas hoje está um pouco mais corrido, até porque a gente incorporou a avaliação dos preços das puts, o que é bem legal. Gente, vamos lá. Volatilidades de Vale A, vencimento para janeiro, 36 dias para vencer, 21 de janeiro é o vencimento. Neste vencimento A de janeiro, o que está acontecendo? As volatilidades, a mais baixa está em 22%. Tem uma de 21 lá, mas acho que essa daqui está meio picaretagem. Mas 22% é o mínimo. Então também já está 1,5 ponto abaixo da própria Vale L, o que compensa menos ainda com relação à taxa. E